Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando. Nós já vamos falar sobre a questão do debate de Biden e Trump. Eu não vou entrar em muitos detalhes do que aconteceu lá, mas nós vamos nos focar apenas em duas questões ou três, talvez, principais daquilo que pode se extrair de lá. Coisas que eu venho avisando, inclusive, há um tempinho e que eu acho que é interessante reforçar hoje. Só antes eu quero mostrar para vocês que aquilo que eu mostrei no vídeo de sexta-feira, que tinha essa capa aqui, essa thumbnail, né? No vídeo de sexta-feira eu mostrei para vocês que aquela Tractor Supply, que era uma fornecedora de materiais de suprimento para tratores e máquinas pesadas agrícolas, né? Eles tentaram lacrar, depois de 85 anos servindo o público do interior dos Estados Unidos, os agricultores, que são, seja lá ou cá ou em qualquer lugar do mundo, majoritariamente conservadores. Normalmente é assim que acontece, né? Quem fica no interior geralmente é mais assim, quem não se adapta acaba se mudando para as grandes cidades para desaparecer na multidão muitas vezes, né? Então o pessoal de lá não aceitou a lacração que o Tractor Supply tentou passar, fizeram uma mobilização na internet e em poucas horas, ainda no dia 27, já tinha notícia, uma nota de esclarecimento da empresa dizendo que não é bem assim, que eles vão voltar atrás, etc, etc. Ou seja, resumidamente, a lacração deles foi barrada pela mobilização na internet. Coisa que aqui no Brasil acontecia bastante até que os censuradores tomaram as rédeas das coisas, né? E agora está difícil barrar a agenda por aqui. Mas logo a coisa muda de figura também, se Deus quiser. Mas enfim, vamos adiante aqui. Na semana passada eu fiz uma brincadeira lá no Telegram, né? Fiz uma enquetezinha lá brincando, perguntando o seguinte: hoje ocorrerá o primeiro debate Trump versus Biden. Isso era na quinta-feira, dia 27, né? Sobre a sanidade mental de Biden no debate, você espera que? Eu perguntei. Aí as respostas: espero que ele se comporte normalmente, ele nunca teve problemas cognitivos. Só 1% esperava que ele se comportasse normalmente, né? 43% acreditou que ele seria o maior motivo de vergonha alheia já visto em um debate. De fato, foi o que aconteceu. Outros 43%, desculpe, acreditavam que nem sequer seria ele que iria ao debate, porque tem toda aquela teoria da conspiração dos sósias lá, então eu fiz uma brincadeira com isso aí. Não que não existam sósias, isso líderes de todo o mundo usam, né, muitas vezes até por conta de estarem em lugares perigosos e tal, mas no debate seria meio difícil, né, pessoal? E 13% não fazia nem ideia. Daí nós fizemos uma brincadeira aqui mostrando os democratas preparando o Biden para o debate. Mas enfim, o que aconteceu foi realmente um desastre, né, total. Coitado do Biden aí, coitado, eu digo por hoje, né, pela situação em que ele se encontra, porque ele também no passado fez muito, né, para estar aí. Foi realmente um motivo de vergonha total, ele não sabia nem onde é que estava, era uma situação totalmente vexatória, né, para os Estados Unidos, para os democratas, mas óbvio que isso já era esperado, né, pessoal? Se nós aqui do interior do Brasil já sabíamos que seria assim, tanto é que na enquete vocês majoritariamente disseram que seria uma vergonha ou ele no mínimo teria que ser substituído, significa que os democratas que estão com ele também sabiam que seria assim. E se eles sabiam que seria assim, por que eles mandaram ele para o debate? Porque eles há muito tempo já estão com os planos feitos para trocar ele. Isso é óbvio. Não era o que a gente vinha falando há tanto tempo atrás, né, que ele iria ser substituído. E daí, na época a gente apontou 2 ou 3 nomes que seriam os mais prováveis. E hoje eu vou dizer para vocês quem é que vai substituir ele, segundo a minha opinião, né? Mas isso tudo faz parte de um grande truque de magia, digamos assim, porque o que eles fazem? Eles criam um hype para o debate, as pessoas, tanto democratas quanto republicanos, quanto pessoas de tudo quanto é canto do mundo, inclusive nós aqui no Brasil, né, ficamos naquela expectativa de como é que ele vai se sair no debate, jogamos aquela energia, digamos assim, né, e todos já esperando que ele seria um desastre, como de fato foi. E aí as pessoas já começam numa grande expectativa. Quem é que vai substituir o Biden? E isso acaba virando um hype também. Então começa a se cogitar um nome e começa a se colocar muita popularidade em cima desse nome pelo simples fato de se comentar que alguém terá de substituí-lo. Então
foi uma jogada, porque se eles fizessem essa substituição antes, não teria tanto impacto, não teria tanta transferência de energia, digamos assim. Bota entre aspas, porque não é exatamente isso, né? Mas já vou falar de quem que eu acho que vai ser a pessoa que vai substituir o Biden, mas antes eu queria falar sobre algo que o Trump falou aqui, acho que acabou que saiu do link. Aqui, ó. Trump disse que Biden nos levará à terceira guerra mundial. O ex-presidente Trump criticou o presidente Biden por ser uma nação falida e disse que ele levaria os Estados Unidos para uma terceira guerra mundial, que é exatamente aquilo que eu venho falando também. Algo que, quando é dito por um ex-presidente norte-americano, claro que ganha impacto, né? Então, quando ele fala Biden, é como quando a gente fala Biden, né? Ele não está falando exatamente do Biden, que nós todos vemos aí que ele está com problemas cognitivos, a sanidade dele já não é mais a mesma, é um senhor de idade, né? Mas quando ele fala Biden, ele está falando de todo o grupo, de todo o time que está por trás do Biden. Então, aquele que o substituir, na minha opinião, que é a opinião que eu venho trazendo para vocês há um bom tempo, que se coaduna com o que o Trump falou, essa equipe, caso ela retome ou permaneça no poder, melhor dizendo, né, eles vão sim levar o mundo para uma terceira guerra mundial. É assim que eu vejo, é assim que o Trump vê, e nós não estamos sozinhos. Tem muita gente que estuda esses fatos aí da geopolítica, etc., que diz a mesma coisa. O destino do mundo, basicamente, está na mão do eleitor americano, né? Vamos ver o que eles vão decidir. E aí, né, vamos aqui à questão da substituição. Grandeza matinal. O desempenho do debate de Biden deixou os democratas enlouquecidos. É isso que eles querem passar, né? Nós estamos surpresos, nós não sabíamos que o Biden ia se sair tão mal. Pura teatro, né? Eles sabiam muito bem disso, bem melhor do que nós, que já antecipávamos isso há mais tempo, né? Inclusive vocês lá na enquete. Então, resumidamente, aqui o que aconteceu foi que o Biden passou essa grande vergonha. Sumiu a matéria, que é cheia de propaganda, mas enfim, passou essa vergonha aí no crédito, no débito, e ainda ficou devendo um pouco. E aí os democratas então fizeram todo esse hype, esse show, e agora o que nós vamos fazer e tal. Por quê? Porque eles querem substituir. Até tem uma matéria aqui da BBC perguntando se o Biden pode ser substituído como candidato democrata nas eleições dos Estados Unidos. Talvez até exista um núcleo mais próximo dele, um núcleo duro, né, que não gostaria de substituí-lo, que tem um controle maior sobre ele. E talvez esse grupo agora se enfraqueceu grandemente, porque de fato nem no primeiro debate ele conseguiu passar, né? O próprio Trump colocou no dia seguinte, né, o pessoal da campanha dele, quem está rindo agora, né? Porque eles faziam uma gozação em cima dele, agora, né, quem está sendo motivo de piada é o próprio grupo democrata, né? Então, o primeiro debate das eleições presidenciais terminou com consequências não muito boas para o atual presidente do país, Joe Biden. O principal objetivo dele, com 81 anos, era aliviar as preocupações sobre sua idade. Então, imagine, se ele já está assim agora, com 81 anos, e não é de agora, né, pessoal? Nós temos apontado esse problema dele desde o começo do mandato, praticamente. Já logo depois que ele assumiu, já começaram a aparecer aí alguns sinais de que ele estava ficando senil, né? Novamente, não é um demérito dele, é consequência da idade, mas é um fato, né? E para dirigir a maior nação do mundo, embora muitos digam que quem estão lá são bonecos, né? Mas pelo menos teria que ter uma aparência, né, para o público, né, ficar mais tranquilo. Agora imagine, se ele já está assim agora com 81, imagine lá no final do mandato com 86, né? Porque aí 81, ele faz 82 esse ano, e termina o mandato, caso reeleito, com 86 anos. Então é óbvio que eles vão trocá-lo. Então, segundo jornais americanos, o desempenho de Biden no evento deixou o Partido Democrata alarmado ou mesmo em pânico. Alguns políticos e funcionários do partido supostamente enviaram mensagens a comentaristas da rede de televisão CNN, onde ocorreu o debate, com esperança de que Biden desistisse da corrida presidencial. E afinal, quem é que vai substituir o Biden? O nome mais óbvio é o do Michelão, né, o companheiro aí do
Barack Obama, também conhecido como Michelle Obama, que numa matéria aqui foi dito que se recusa a fazer campanha por Biden, e estas são as razões. A ex-primeira-dama, como eles dizem, né, afasta-se assim das eleições de 2024. Por quê? Porque houve um episódio que chamuscou um pouco o Biden, porque o Biden ele tem alguns eleitores que se dizem cristãos também, tá, pessoal? Que se dizem conservadores, é igual aqui os cristãos do Brasil, que votam na esquerda, etc. Mas o que aconteceu na família do Biden? Teve o divórcio lá do Hunter Biden, e aí teve lá um episódio que a esposa do Hunter Biden não foi lá muito bem tratada pela família Biden, teve um problema aí que daí a Michelle, ou Michelão, né, resolveu se afastar do Biden, dizer não apoio, mas por quê? Por que ela se afasta? Porque ela não queria que aquele problema ali chamuscasse a imagem dela, uma vez que será ela, né, entre aspas, que vai disputar essa eleição. E por quê? Porque no final das contas, pessoal, quem de fato comanda o Partido Democrata, e na minha opinião ainda comandava essa administração, a 46ª, e sempre foi o Barack Obama. Ele é o cabeça do partido. Não quer dizer que ele é a cabeça final decisória desse grupo, mas é a cabeça política. É como se fosse o gerente, né? O gerente da área política, né, da agenda, né? Então, e dentro dos Estados Unidos. Então é óbvio que ele é um agente muito importante e poderoso, e na minha opinião ele sempre esteve acima do Biden, né? Principalmente depois que ele começou a ter esses problemas, acima da própria Hillary Clinton, etc., depois que eles se enfraqueceram. Então hoje, na minha opinião, quem comanda essa festa da esquerda norte-americana é o Barack Obama, e colocando o Michelão lá, né, ele vai ter uma capacidade de comando muito mais efetiva, digamos assim, né? Aí, se alguém me pergunta se Michelão, eu digo por conta do tamanho, né, da pessoa, porque ela é uma pessoa bem grande, avantajada, e cada um que tire as suas próprias conclusões. Mas enfim, agora vamos aguardar, vamos ver se essa previsão aí está acertada, e nos vemos no próximo vídeo, né, se Deus quiser. Forte abraço.